As dores nos ombros podem afetar qualquer um de nós. Mas sabias que a maioria das dores nos ombros é causada inadvertidamente por nós mesmos? No nosso cotidiano, cometemos erros sem sequer darmos conta disso. Eu, como médica com mais de 40 anos de experiência, e o Roland, como especialista em dor, também já tem cerca de 35 anos de experiência. Observamos isto repetidamente, de onde estas dores nos ombros podem vir, e o que se passa comigo é que tenho a sensação de que estão a tornar-se cada vez mais frequentes. Sim, posso confirmar isso. E é por isso que é tão importante que compreendas agora estes 4 erros para que possas mudar isso. Para que possas reduzir as dores nos ombros que já tens ou para que nem sequer as venhas a ter. O erro inicial é que a maioria das pessoas realmente não tem conhecimento de como surgem as dores nos ombros. Roland, o melhor é seres tu a explicar. Claro, como vemos, é simples. A maioria das pessoas no dia a dia tem os braços normalmente à frente e num ângulo de cerca de 45 graus. Isso é muito, muito importante. Depois vai equilibrar isso. E o que acontece lá? Por toda esta zona à volta do ombro há músculos, entre eles o grande peitoral. Vai daqui até aqui pelo peito de ambos os lados. E músculos e fáscias tendem a, quando no dia a dia estão sempre em posição encurtada, a ficarem mais curtos. Certo? E depois ficam tensos, gerando ao longo do tempo mais forças para a frente. E os músculos atrás já não conseguem compensar isso. Depois, aos ombros doridos, junta-se uma má postura e assim continua sucessivamente. E no momento em que o corpo se apercebe de que há demasiada força à frente e, por outro lado, atrás não pode ser compensado, ele começará a enviar dor. Chamamos a isso de dores de alarme, com o objetivo de indicar claramente que algo não está certo no corpo, que especificamente algo não está bem no ombro. E entendemos isso como linguagem e transformamos em medidas de prevenção adequadas. Agora, pode ser que te perguntes por que temos os braços sempre à frente? É realmente muito simples. Aqui à frente é onde costumamos comer, é também onde geralmente escrevemos e ainda onde estamos habitualmente no teclado. Ali à frente a massacrar, exatamente, ali à frente a massacrar, sempre à frente, exatamente. E talvez mais uma dica. A cerejeira na qual se está praticamente dentro para conseguir apanhar a cereja ali atrás também. Colher já não dá porque estendemos os braços para a frente no frigorífico e é aqui que já tocamos no erro número 2, que é não levar os braços para trás, não para cima e para trás, não de forma horizontal para trás e não para baixo, porque isso compensaria tudo o que fica encurtado à frente quando os braços estão à frente. O que está curto tem que ceder. E isso já seria o treino. Às vezes acontece por acaso. Se alguém, por exemplo, no lançamento do dardo, uma atividade bastante desportiva, são realizados movimentos amplos para trás antes de avançar. Esses tipos de movimentos podem realmente ajudar a equilibrar o constante estar inclinado para a frente. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso e depende dos movimentos casuais do dia a dia. Isso precisa de mudar para evitar que tudo fique cada vez mais tenso e chegue ao ponto de já não se conseguir levantar bem o braço. Isso é formiga à noite enquanto se dorme e todas as outras coisas que acontecem com um ombro que fica cada vez mais tenso. É precisamente por esse motivo que acabamos por cometer o erro número 3, porque muitas pessoas escolhem dormir de lado e ainda por cima têm o braço por baixo delas, no qual acabam por se deitar. Uma sugestão prática seria, ao dormir de lado, levantar um pouco o braço para evitar uma pressão desnecessária e incômoda. Mas isso não é nada fácil para a maioria. E por quê? Porque é outra vez demasiado curto. Por isso, muitas pessoas também já não conseguem participar devidamente quando há votações. Muitas pessoas idosas votam assim. Pergunta-se sempre, porquê? Porque simplesmente já não dá. Porquê não funciona? Porque é feito muito raramente e é isso que está a ser equilibrado aqui. Consegues perceber como estas relações funcionam? Uma vez que as entendes, é basicamente muito fácil de lidar com elas. E como falávamos de sono, nós recomendamos dormir de barriga para cima. E deixar os braços relaxados ao lado do corpo, ou de forma natural, assim, assim ou assim, depois pousá-los e assim exercitar os ombros durante o sono. Adoro isso de qualquer forma, porque não custa tempo adicional. Só tem que ser de tal forma que a intensidade do alongamento seja tão baixa que possas adormecer e dormir profundamente. Dormir de barriga para baixo também é bom. Vemos esta como a segunda melhor posição. E de barriga para baixo, podes pôr os braços assim ou um pouco mais altos. É sempre bom ter em mente que a intensidade do alongamento deve ser tão leve que possas dormir bem. Sim, e o erro número 4 é, claro, o equívoco de não praticar exercícios físicos.
E isso vamos mudar já, porque vamos agora mostrar-vos o exercício correspondente para isso. E isso resulta do que já expliquei, mas para que possas realmente entender novamente. Precisas de perceber que tens uma rotina diária com determinados movimentos que executas ou que não executas. E isso causa dores nos ombros. Isto significa que certos ângulos te estão a faltar. Conversámos sobre os ângulos para trás, para cima e etc. E esse preencher os ângulos, por assim dizer, no teu movimento diário. Esse é agora o trabalho do exercício. Se constróis exatamente o exercício adequado, então o teu dia-a-dia tornar-se-á num dia onde as dores de ombro, pela nossa experiência, desaparecerão. Agora vamos mostrar-te o melhor exercício para isso. Vou demonstrar para o ombro direito, a Petra aponta para o ombro esquerdo e então só vais. Contra a parede, de forma a que o teu ombro correspondente toque na parede. Em seguida, inicias a partir de um ângulo assim, e agora o objetivo principal é assegurares que chegas aos 45 graus, mantendo o ombro sempre o mais próximo possível da parede. Podes perguntar-te agora, por que 45 graus? A resposta é simples, porque esse é exatamente o ângulo oposto à posição encurtada que assumes à mesa ao comer ou quando trabalhas ao teclado. E agora reparas, quanto mais te aproximares da parede com o ombro, mais vais sentir a tensão. E depois ajustas o puxão, esse alongamento, de maneira que ainda seja confortavelmente suportável. E se te aperceberes de que consegues aguentar ainda mais alongamento, então deves virar a cabeça na direção oposta e roda-te lentamente para longe do braço que está a ser alongado. E depois notas como o alongamento se torna cada vez mais intenso, e então mantens essa posição durante cerca de 1 minuto. Vais intensificando gradualmente até que seja ainda apenas suportável, e depois de cerca de 1 minuto começas a fazer. E depois faremos um treino de força muito especial, ou seja, pressionas a tua mão com firmeza contra a parede, mas não moves o resto do corpo. E depois relaxa novamente e ao relaxar percebes que consegues esticar um pouco mais no alongamento. E repetes esse movimento várias vezes até passarem cerca de 2 minutos. Este é o exercício apropriado para alongar um lado do corpo ou o outro lado. Podes também colocar-te na moldura da porta. Imagina que aqui há uma porta. E depois vais com os teus braços para dentro dessa moldura, agarras-te aos cantos e vais com a parte superior do teu externo cada vez mais na extensão. E depois percebes esse alongamento em ambos os lados e poupaste tempo, se tiveres esse luxo. E tens na tua casa um canto que está livre, muitas vezes está lá um móvel, mas eu digo sempre que vale a pena afastar esse móvel para teres um canto livre para treinar, mas isso tens de decidir por ti próprio. Então podes fazer o que a Petra mostra. Então, começas também num ângulo assim e esforças-te por alcançar os 45 graus, porque 45 graus é verdadeiramente o ângulo funcional que elimina de forma eficaz as dores nos ombros. Sabemos isso por uma longa experiência. Uma breve dica para ti. No domingo, dia 22 de setembro, às 11 horas, decorre o nosso grande treino de outono, e nele libertamos o corpo todo das suas dores. Para fazer isso, clica no link localizado abaixo do vídeo e ativa a notificação para garantir que não percas este treino. Muitas pessoas têm problemas com dores, desconfortos ou rigidez nos ombros e não conseguem movê-los bem. Partilha o vídeo com todas estas pessoas, mesmo aquelas que sabes que dormem de lado. Ou movem-se simplesmente muito pouco, especialmente não para esses ângulos. Ou não têm sequer consciência de que cometem esse erro, como acabamos de demonstrar agora. E podem ter certeza, eles vão agradecer-vos muito por isso, porque estão a ajudar-lhes com isso.